O Vasco da Gama é o clube que mais sofreu goleadas na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E hoje rolou um protesto sinistro lá na porta do CT do Vasco da Gama. Um dos mais cobrados, foi o garoto Ryan. Também pararam para conversar com o presidente Pedrinho. Esse aqui é o lateral direito Pumita Rodrigues, que também foi abordado. Já o goleiro Léo Jardim foi aplaudido e disseram aos torcedores: estamos com você. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem Você 17 não corre, anos, mano. Tu tem 17 anos, anos, pegou a mano. bola na ponta, Você joga desde a de base, preguiça, mano. mano. Você joga desde a base. Você Você conhece isso aqui, irmão. Você é uma vergonha, mano. Eles tomaram de 6, Mano, porra. você não marca ninguém. Você Porra, fica lá na tomaram frente de parado. 6, cadê o tesão Você pra não jogar correu. na Você vida, não correu em pô? nenhum Nem momento, aquele mano. time do 4x4 É uma é pior vergonha, que irmão. esse. É uma vergonha, Porra, irmão. vamos Tu tem voltar, 17 cara. anos essa camisa, mano. Caralho, você Cara, depois dessa goleada pro Flamengo, é impossível não escancarar uma crise. E se liga só nos números desde 2003, primeira edição dos pontos corridos da história do Campeonato Brasileiro. Derrota por 4-1 em casa pro Paraná, 4-1 pro Cruzeiro, 5-2 Palmeiras, isso em casa em 2004. 4-1 vitória. Essa de 7-2 pro Atlético Paranaense, eu me lembro, Foi um dos primeiros anos que eu tava acompanhando futebol assim, e realmente foi bizarra, cara. O goleiro, coitado do Elivelton, goleiro à época. E aí vamos pra lista. Figueirense 5, Vasco 1. Juventude 4, Vasco 1. Palmeiras 5, Vasco 2. São Paulo 5, Vasco 1. Botafogo 1, Vasco 1, Botafogo 4, 3 gols de Dodô. Botafogo 4, Vasco 0, também 2 gols de Dodô. 5-0 vitória no Vasco, 4-0 São Paulo no Vasco, 4-1 pro Atlético Mineiro, 5-2 pro Santos, 4-0 pro Santos, 4-0 pro Vasco, 4-0 Botafogo mais uma vez, dessa vez com 2 gols de Louco Abreu. 5-1 Coritiba, 4-1 América Mineiro, 4-0 Bahia em casa, 5-1 São Paulo, 5-1 Atlético Paranaense, naquela partida do rebaixamento. 4-1 Palmeiras, 6-0 Internacional em 2015, 4-0 São Paulo, 5-2 Corinthians em casa, 4-0 Palmeiras, 4-1 Corinthians, 4-1 pro Atlético Paranaense em 2019, 4-1 Flamengo em 2019, 4-1 pro Ceará em casa, 4-0 Grêmio, 4-1 Atlético Mineiro, 4-1 Bragantino, 4-1 Santos, 4-1 Flamengo em 2023, 4-0 Criciúma, agora em 2024, e agora 6-1 Flamengo. Meu camarada, assim, o Vasco ele precisa se reerguer em muitos aspectos. Eu acho que não é só a questão de, disputar título, tem que contratar. Meu irmão, o Vasco tem que reerguer sua autoestima, seu respeito. Esse é o principal fator, sabe? A gente tem essa noção de que, cara, a gente tá falando de um clube que foi rebaixado 4 vezes, do tamanho do Vasco, e que volta pra Série A e volta tomando porrada. Não pode ser isso não pode ser normalizado, irmão.